Gente, boníssima tarde, noite ou madrugada, manhã, dependendo da hora que você for conferir esse sync-up semanal do Circo Ordinário do Rerê, né? Estamos aqui hoje, dia 22 de abril, né? Estamos aí já pegando a reta final do mês de abril. Enfim, mês super intenso, ainda menos quente que o mês anterior, mas super intenso, de muitas formas, né? Esse caudal do fluxo co-criativo do Rerê como um protocolo cultural Web3 gerativo. Estamos aí com uma série de updates para se fazer de forma concisa, né? Das interfaces, das novidades. Temos uma exploração que foi iniciada pelo Gustavo e que muito interessante, porque faz um link muito interessante com o mundo do DGEM, né? Do mercado de cripto, da Web3, em especial com meme coins, né? Aliás, vale dizer que está existindo aí um novo blockchain, né, chamado justamente Regen, né, que está começando a bombar, é interessante, mas a gente não vai falar disso aqui hoje, mas é só para vocês verem como é que isso está em bastante evidência. Mas antes da gente entrar ipsis litteris em tudo que a gente pretende explorar hoje aqui, né, pretende conversar, trocar ideia sobre, vamos fazer uma rodadazinha, uma rápida rodada de check-in, só para sentir como é que a galera está chegando, como é que está o espírito, como é que está a sua energia, correto? E aí, na sequência, eu vou fazer aquele resumãozinho, vou passear um pouco com vocês sobre um pouco de tudo que a gente potencialmente pode ou não conversar aqui hoje, e pronto. Aí a gente faz como a gente sempre costuma fazer, né? Rodadas de apreciação, e vai por diante. Então, estou chegando bem, estou chegando energizado, semana super intensa aí pela frente, fechamentos diversos com relação à rodada 20, né, do Bitcoin, de dia 20, e eu passo para o Tomás, que foi a segunda pessoa a cair comigo aqui hoje. Tá, Tomás, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo aí, querido. Opa, boa tarde, gente. Não, chego animado também, com o pé quebrado, mas animado. Consegui quebrar meu dedão aí carregando uma cama, mas fora isso, tudo certo. Feliz aí no final de semana, foi bom. Tô também chegando curioso aí para trocar uma ideia com o Gustavo sobre essa experiência aí de mineração, e do meme coin. Para mim é uma coisa bem nova e estou bem curioso, assim, adoraria também conversar sobre isso, assim, ou pelo menos em algum outro momento, ter uma exposição dele sobre esse assunto. E é isso, feliz, animado e deslumbrado aí mais uma vez com o tamanho de coisas e conteúdos que tem aqui no Rio, que é sempre vertiginoso, assim, de certa forma. Muita coisa acontecendo, né? Esse caudal aí que o Vini falou, enorme, está sempre aparecendo, isso é muito bom. Passo aí pro Gustavo, que chegou logo depois de mim. Chego bem, feliz por ter visto o recado do vídeo de que ia começar o Syncap. Marcando eu não consigo, não. Mas é isso. Vamos embora para frente. Estou aprendendo esses lances, viu, Tomás? Vamos conversar mais. Eu passo pro. Quem é que está mais, além do Atos? Atos, O Cauê, fica à vontade. Fala, Atos. Obrigado, Gustavo. Bom, eu chego, cara, tarefado, tem bastante coisa rolando, muitas aplicações, muitas organizações, documentações, caramba, bastante coisa. Por isso, sem mais delongas, boa tarde a todos, passo para o Cauê. Fala galera, chego meio desconexo, meio perdido, meio desconectado, não estou muito bem, primeiro dia da semana, mas estou aqui tentando me recolocar. Vamos lá. falou, querido. Vamos lá, vamos nessa. É assim mesmo, esse sentimento, ele, de vez em quando, esse deslocamento de tempo, espaço e tempo, vira e mexe acontece. Quando a gente está no meio de vários turbilhões ou de um turbilhão muito intenso, isso faz parte mesmo. Mas vamos lá, gente. Vou compartilhar a tela aqui
Só para vocês terem uma noção do horizonte, né? De coisas que a gente potencialmente pode conversar. Não significa dizer que nós vamos conversar de tudo, tá? Só para vocês entenderem que está no horizonte dessa semana obviamente, do que está vindo aí pela frente, mas é sempre bom a gente poder dar uma olhadinha, né, nessas questões. Vamos lá. Aqui, então, nós temos hoje aqui vários updates concisos que eu próprio estou me prontificando a fazer com relação a aplicações para o GG20, com relações ao segundo ciclo da Greenpeal Brasil, na interface com o RERE, né? De que forma que o RERE, como protocolo cultural integrativo, vai estar mais presente, vamos dizer assim, cultural e paradigmaticamente falando, nessa interface, a partir do segundo ciclo. O feedback da interface com Gavin Angels, que já tem algumas coisas para falar, e a interface do WTF 3 Pega Visão Campus, né? Então, nós temos aí alguns updates concisos para fazer. E minha ideia é fazer de forma concisa, todos eles de uma vez só, e depois abrir para uma rodada de apreciação, onde a gente pode expandir um pouco mais de uma coisa ou outra, né? Sem entrar muito no detalhe. Essa que é a ideia. Na sequência, a gente teria aí um compartilhamento por parte do nosso querido Gustavo das explorações de DGEM e REGEM que ele vem fazendo, em especial essa última, ligada a Memicoin, tá? Que a gente vai fazer aqui o registro. Mais uma vez, é uma exploração, tá, gente? Isso fica dizer que ele tem maestria sobre o assunto, aliás, o que é uma coisa muito, que é um paradigma muito forte do RERE, né? Que é a gente está disponibilizando, né? Dando visibilidade às explorações que a gente está fazendo de uma forma livre e aprendente, deixando rastros estigmérgicos para que outras pessoas possam chegar juntos e atiçar, né, a curiosidade, como, por exemplo, atiçou a curiosidade agora aqui do Tomás com relação a isso, e vai por diante. Então, a gente vai estar fazendo esse registro que é importante, sem sombra de dúvida. Depois podemos conversar, eu posso também compartilhar a minha perspectiva como, digamos, um dos guardiões do kernel, né, do RERE, sobre como é que isso conversa com a cocriação do RERE como um todo, né? E aí temos alguns emergentes fluxos cocriativos acontecendo. E não estão todos aqui, estão aqueles que estão mais evidenciados, né? É o tecimento da interface RERE Optimism Collective, né? que já está acontecendo com o acolhimento da Lili Santos, né? Que é uma embaixadora para a América Latina da Optimism Collective, e do mapeamento básico que a gente vai fazer amanhã, terça-feira, vocês podem botar aí na agenda, depois a gente vai fazer uma chamada disso, né? O mapeamento básico que a gente vai fazer amanhã, a partir de 9h30, do projeto Woman Peace, né, da Lili. Semana passada, eu e Atos tivemos a oportunidade de acolhê-la e falar um pouco da experiência complexa, né, experiência culturalmente complexa, de se perceber como um ser complexo e abundante, né, fazendo um exercício com a Lili do que é um recurso abundante, recurso empático e recurso condicionado. Foi realmente muito rico, mas a gente acabou não fazendo registro desse sync-up, né, da semana passada, mas tudo bem, isso acontece eventualmente, né? Então tá aí, a gente amanhã vai estar fazendo de fato um remapeamento crítico do projeto dela, né? E tem aí a paulatina chegada dos ecossistemas da Simpoieses, né, e da Miçangaria. A Miçangaria já chegou com o nosso querido Alan, ele vai chegar um pouquinho mais paulatino do que a Simpoieses. A Simpoieses está chegando com mais força. E hoje, às 5 horas, vai ter um bate-papo com o Danilo Vaz, que é o co-inicializador desse ecossistema, né, junto comigo também. Quem quiser chegar junto, esse link vai estar disponível a partir de 5 horas para entender essas explorações ligadas, né, à comunicação interespécies, né, e o que simbiocracia quer dizer e como é que isso se relaciona com uma terceira invenção da democracia nessa terceira década do século XXI. Tá? Então, a gente, a partir de 5 horas de hoje, vai estar fazendo esse sync-up com o Danilo Vaz. Tá? E, por fim, mas por último, o papel que o GitHub vai passar a representar daqui para frente para tudo que diz respeito à cocriação do RERE como protocolo cultural integrativo. Em suma, é o que está no horizonte, não significa dizer que nós vamos falar de tudo isso, tá, gente? Mas é o que está colocado aí no horizonte para a gente começar no sync-up semanal de hoje do ciclo ordinário. Dito isso, vamos dar uma respirada, né? Tipo assim, respirar mesmo, literalmente, dar uma paradinha aqui para a gente poder
dar uma respiradazinha de 1 minuto, né? Fazer uma respiraçãozinha, colocar o ar para dentro, separar um pouquinho, deixar ele cair devagarzinho e voltar. E vamos fazer isso durante 1 minutinho entre a gente aqui, né? Eu acho que isso aí também é uma dinâmica regenerativa, né? E aí, na sequência, eu vou partir para fazer os updates concisos, né? De tudo que foi listado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Respirando um pouquinho, respira pelo nariz, né? Muito intensamente. Prende um pouquinho e solta bem devagarzinho. De novo, respira pelo nariz, bastante intensidade. Prende e solta bem devagarzinho pela boca. Mais uma vez, inspira forte pelo nariz. Prende e solta pela boca. Agora o contrário, pela boca. Respira. E solta pelo nariz devagarzinho. De novo pela boca. E solta pelo nariz devagarzinho. Mais uma vezinha pela boca. E solta pelo nariz devagarzinho. Pronto. Agora, pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. E solta pelos dois. Pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. E solta pelos dois. E esse último, bem forte, e solta bem devagar, pela boca e pelo nariz. E solta, bem devagarzinho. Pronto. Agora podemos sim começar a nossa exploração aqui hoje, né, com esse micro pranayama que a gente fez aqui, com algumas técnicas muito básicas. E vamos começar pelas aplicações com relação ao GG20. Bem, existem várias rodadas, tá? Várias, a gente não vai, evidentemente, aqui dar um reporte de todas elas. Mas vamos falar especificamente aqui, pelo menos na perspectiva que eu e o Atos a gente vem explorando, ligado à rodada a rodada da Optimism com a Token Engineering, né? E a rodada da Arbiton com relação a Apps and Dapps e com relação ao Regenerative Land, né? São duas rodadas aí da Arbiton. Vamos começar pela rodada Regenerative Land, né? Terra regenerativa da Arbiton, aonde a gente percebeu que seria uma oportunidade incrível de ter a primeira exploração, o primeiro contato, né, do projeto Guardiões do Clima, com relação ao ecossistema de ReFi, Web3, em especial ligado ao financiamento quadrático do Gitcoin, junto com, no caso aí, a Arbiton, tá? E a gente fez um sync-up muito bacana com o Salvador, falando dessa oportunidade. Quando eu falo a gente, foi eu e o Atos, fizemos com o Salvador há uma semana, 2 semanas atrás, falando sobre isso, né? Desde então, a gente entendemos com ele de que forma isso podia acontecer, porque, para quem não sabe, né, esse projeto Guardiões do Clima está em pleno lançamento dos destinos turísticos dos Guardiões do Clima,
Estamos indo agora para o terceiro lançamento, que vai acontecer no início de maio, lá na Rota das Emoções, né? Em Jericoacoara, ali na região de Jericoacoara, Curimães, no Nordeste, né? No Ceará. E nós vamos nos fazer presente lá, diga especial este que nos fala inicialmente. A gente vai estar abrindo, não conseguimos semana passada, mas essa semana certamente nós vamos gerar a ignição e cocriação de uma piscininha comum, né? Para minha presença lá e para outros que queiram se fazer presente. A gente vai estar fazendo essa ignição essa semana. E a gente entendeu, estabelecemos com ele uma dinâmica onde nós passamos para ele tudo que a gente precisava para a gente poder estar abrindo, né? Ou seja, a gente poder estar gerando a inscrição do Guardiões do Clima nessa rodada. O Atos Especial passou todo o formulário de perguntas, eles responderam lá entre eles, nos retornaram, a gente deu um feedback para eles, eles retornaram novamente, e nesse feedback a gente finalizou o texto em inglês e fez a aplicação, correto? Foi necessário abrir uma conta no Twitter, né? Essa conta quem abriu fui eu, abri essa conta no Twitter, etc. Já comecei a seguir uma série de outras iniciativas semelhantes, mas muito diferentes, do Mecenas da Vida / Guardiões do Clima, e já está operante, já está existente essa conta. Inclusive, eu e Atos já estamos seguindo a conta, fica aí a proposta. Inclusive, fiz um post no Pontos de Contato Rerê, falando para outras pessoas também seguirem essa conta, correto? Está lá, a gente, por enquanto, está eu e o Atos também está admin lá, e a gente, obviamente, vai passar isso para o Salvador, né? O Tiago e o Luiz, né? Chegarem juntos. Isso já está acontecendo, agora já está na parte de curadoria lá da rodada do Bitcoin para ver se passa pelo crivo e eles conseguem ter essa primeira experiência, correto? Então, essa aí é um dos feedbacks com relação a aplicações para o GG20, né? A segunda delas é uma baita de uma oportunidade, né? Para a própria cocriação do Rerê como um todo, na medida em que a gente pega essa dinâmica extremamente interativa, orgânica, emergente, que é a ignição e cocriação de piscininhas e piscinas comuns, né, na dinâmica do Rerê, e gera uma infraestrutura tecnológica para ela como o DEP, né, como uma aplicação descentralizada, numa das rodadas da Arbitrum, que é Apps and Dapps, né, do GG20. E também todo o tokenomics, porque a ideia que a gente está tendo, né, a gente teve, é uma ideia que já vem sendo ventilada, inclusive, de várias formas, foi de gerar uma versão da piscina comum de recursos compartilhados do Rerê, ligado às 8 formas de capital que a Greenpeace Network adotou, né, como ontologia econômica, né, como referência, né? E a gente já está começando a entender como é que a gente vai fazer esse recorte, né? Ou seja, existe um recorte aí e a gente vai estar fazendo esse recorte com relação a isso. Aqui, sim, você já quer mostrar a tela? Pode ser, porque tu estava falando do Guardiões do Clima da aplicação, posso mostrar como ele ficou aqui, o pessoal já vendo também. Tá, então beleza, querido. Vai lá, manda ver. Enquanto então eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer o último comentário e aí você pode mostrar do Guardiões e na sequência mostra também da questão do Apps and Apps, né? Desse DAP que a gente quer criar, né? Desse recorte ligado ao ecossistema da Greenpeace Network, que está ligado ao ecossistema de DeFi do Ethereum, né? A gente quer desenvolver a piscina comum de recursos compartilhados do Rerê como uma aplicação descentralizada, né? Ligada a esse ecossistema, correto? Então, essas conversas eu e Atos começamos a fazer, nós já fizemos a inscrição, né? O que o Atos está mostrando aí, tá, gente? É a aplicação do Guardiões do Clima para essa rodada de Regenerative Land, né? Da Arbitrum, vocês estão vendo, da Arbitrum One, né? E aí, inclusive, aí tá respondido a forma como vai se relacionar com o Rerê, né? Como é que vai ser criado a piscina comum para os próprios guardiões e a piscina comum, e as piscinas comuns para os destinos turísticos, né? Tá tudo aí respondido aí nesse link, né? Mas voltando para a questão do DEP, né? A gente está
A gente ainda, essa exploração está começando, evidentemente, né? Tem muita coisa para a gente explorar, né? E a gente ainda vai estar, a gente ainda vai fazer essa aplicação. A gente já fez a aplicação para o Apps and Apps, e a gente agora vai fazer a aplicação para Token Engineering, para ver a parte de tokenomics, né? De como, de como o token de cada forma de capital, das outras formas de capital, vão se relacionar com os diferentes tipos de recursos, com diferentes fenotipias, né? Ou seja, o recurso esse recurso pode ser compartilhado de forma abundante, empático ou condicionado, né? Para a dinâmica das piscinas. Então, é uma exploração fascinante para fazer e a gente só vai começar a fazer essa exploração, correto? Nesse recorte, nessa ligação, né? Com o ecossistema da Greenpill Network, que está dentro do ecossistema de DeFi, do ecossistema maior do Ethereum, né? Da Web3. Em suma, foram essas explorações que eu e Atos, né, fizemos até aqui. Ainda não terminamos de fazer ainda, tá? A gente não terminou de fazer. E podemos fazer o seguinte, Atos, uma coisa que eu deixei para o final, que a gente já pode passar para cá, é falar dessa dinâmica da gente começar a usar, né, o GitHub como uma espécie de epicentro, né, para o ReRe como protocolo cultural Web3 gerativo. Por quê? Porque o GitHub é um centro nervoso, né, que está ligado a tudo, inclusive ao Web3, né? E você pode no Git, já há um tempo você pode no GitHub gerar uma wiki, gerar uma landing page, você pode fazer um zilhão de coisas, né? E a gente já começou a criar toda uma infraestrutura do ReRe no GitHub, né? Então, dito isso, Atos, fica à vontade, querido, para você expandir um pouquinho e falar desse trabalho que a gente vai começar a fazer para o ReRe como um todo, mas motivado, né, inicialmente pelo fato de que a gente precisava ter uma documentação, né, bacana do ReRe no GitHub, né, para a gente poder fazer inscrição, por exemplo, na rodada da Arbitrum, do Apps and Apps. Né? Sempre tem uma motivação. Né? A motivação inicial foi essa, depois a gente começou a entender o quanto seria interessante realmente a gente ter uma presença forte, né, aí no GitHub. Então, se você quiser expandir um pouquinho sobre isso, para a gente poder finalizar o update, né, das aplicações para o GG20, Atos, fica à vontade, querido. Não, beleza. Eu já comecei a criar aqui alguns documentos no GitHub, porque o legal do GitHub é que tu pode botar em markup language já, né? Tipo, tudo que a gente escreve aqui, a gente já escreve ele em markup language, então a forma como a gente vai visualizar aqui é a forma como o pessoal dos projetos vai visualizar lá. Vai ficar tudo formatadinho, a gente consegue ter uma prévia de como vai ficar, depois só copiar o texto daqui e mandar para lá. Eu copiei as perguntas principais do formulário para cá, para pensarmos juntos nas respostas, aprimorar mais isso. E, enfim, e aqui vai entrar eu e você, né, para a aplicação, botar só nós dois por enquanto. Isso que é mais para eles entrarem em contato e coisas assim. O pagamento está indo para uma multisig. Tá. Mas mostra um pouquinho geral para a galera ver como é que é essa infraestrutura, né, informacional do GitHub, para a galera sentir a riqueza, né, de coisas que tem aí. Que o pessoal não conhece. Quem não é Tá. dev, não tem a cultura de open source, dev não conhece o GitHub. Fica à vontade. Então, o GitHub, ele é um repositório, né? Ele começou como um repositório de código aberto, código open source. Ele podia botar repositórios privados também, mas a ideia é ser open source. E então fica visível aqui o código para as duas pessoas. Você tem um endereço, né, no domínio deles, github.com/, o seu endereço, o lugar que você vai criar. Aí você pode criar uma organização ou criar repositórios soltos, assim. Qualquer coisinha que eu queira registrar ou documentar, eu coloco aqui, principalmente código. Eu trabalho com linguagem de marcação e hoje em dia ele tem uma série de recursos, assim, a gente pode botar o site para rodar aqui, enfim. Ele já tem as buscas do Google, tem indexação aqui, então é um outro ponto, nós colocamos o texto aqui, fica buscável, né? Tem SEO, Search Engine Optimization. Daqui a gente pode fazer uma série de coisas. Já coloquei os links do ReRe para as nossas redes, para o nosso Miro, para o grupo do Telegram, enfim, fica tudo um aglomerado de informações e que é o lugar de onde é puxado as referências, né, em todos esses hackathons ou em
Bitcoin rounds, essas coisas assim, a galera quer ver onde é que está o código, né? Tipo, talk shit, show me the code, né? Não adianta falar, eu quero ver o teu código aí se ele faz mesmo o que vocês estão combinando. Então, aqui é o lugar. Aqui para dentro eu já coloquei alguns repositórios que foram de coisas que eu já criei, né? O modelo do Regime Traveler lá, que tinha apresentado para o Salvador, e aqui vai ser o repositório que vai receber o código desse DEP, da Common Pool. Eu já atualizei aqui um pouquinho da descrição do que seria essa Common Pool of Shareable Resources. Cada um deles está separado no seu próprio ambiente, né? Esse aqui, ó, o primeiro, o endereço principal, onde tem as características, uma descrição do projeto, e aqui dentro nós temos outros repositórios. Isso aqui, se vocês forem ver em qualquer outra organização, normalmente é assim. Eles têm a parte de docs, que é documentação, informações sobre isso. Aqui eu já comecei colocando só os documentos sobre as aplicações, principalmente para facilitar a aplicação, porque escrevendo aqui eu já escrevo em Markdown Language e vou dando o preview, o que facilita bastante para saber que eu posso editar esse arquivo, eu tenho permissão, tá? Quem tiver permissão aqui consegue editar. Para vocês vão entrar nesse endereço e vão conseguir visualizar as coisas, mas não conseguiriam editar, só quem tem permissão. Mas aí a moral é que eu posso editar aqui, já em linguagem de marcação, eu posso dar um preview e ver como as coisas vão ser visualizadas. E como é dessa forma que o Gitcoin recebe as submissões em linguagem de marcação, é interessante fazer essa simulação da visualização antes de enviar. E aqui fica visível para todo mundo. Então, essa é a ideia de já colocar aqui. Se vocês podem olhar aqui, deixa eu colocar o link no chat, que é público. Até, inclusive, confiram se vocês estão conseguindo visualizar, é importante que todo mundo consiga. E repositórios, tá, todas as informações. Só que, como são muitas informações, nós vamos ter que evoluir, sair desse ambiente de repositório aqui, que envolve mais código, e ir para uma wiki, que eu acho que é o ideal, assim. Eu acho que isso de parte de documentação, o lugar certo é a wiki, né? A gente cria aquele local onde tem todas as informações que explica direitinho. E, bom, aqui é muito mais para essas aplicações e para essa fase inicial que nós estamos. É importante dizer que a gente vai startar uma trilha livre-aprendente, tá, gente? Eu e o Atos, nós vamos startar essa trilha livre-aprendente para as pessoas começarem a entender de que forma o Rerê vai trabalhar, vai estar presente com o protocolo cultural, né, no GitHub, como essa terminação nervosa que conversa tanto com a Web 2 quanto com a emergente Web 3. E, obviamente, que os projetos que não possuem essa cultura vão poder aproveitar, né, esse fluxo livre-aprendente que a gente vai estar fazendo para começarem também a abrir seus próprios GitHubs, né? A ideia é a gente fazer aí uma árvorezinha, né, uma árvorezinha de ligação, né, das pessoas, dos projetos. Você como pessoa pode ter uma conta, não precisa ser só com um projeto, uma pessoa ligada a projeto, enfim, pessoas e projetos ligados, né, a todo mundo que está ligado aí na cocriação do RE com o protocolo cultural integrativo. Mas isso não é uma coisa que a gente vai conversar agora, mas é uma coisa que está no horizonte. E uma das principais coisas que a gente quer fazer é a documentação, principalmente com relação ao wiki, né? Isso é muito importante mesmo para fazer, ainda mais com as ambições que o RE tem, né, com o protocolo cultural integrativo, que é criar toda uma nova cibernética inexistente hoje na Web3. Né? Porque a cibernética que está aí hoje na Web3 ela é muito ligada ainda, muito lastreada pelo mundo existente. Né? Tanto que as pessoas brinca que é Web 2.5, não Web 3, e tem muito espaço ainda para a gente criar primitivos cyberculturais lá, principalmente pelos paradigmas que consubstanciam o RE. Né? O paradigma P2P, o paradigma de redes, né? O paradigma do fazer complexo, do complexity joining, paradigma da localidade, tudo lastreado pela lógica da abundância. Né? Mas, em suma, é isso aí, querido. Obrigado. Deu uma expandidazinha, eu acho que era para capturar. Vale dizer, só último registro, que a gente vinha fazendo isso. O Tomás não chegou a pegar isso e talvez, acho que quem chegou a pegar um pouquinho foi o Cauê. Não sei se o Gustavo certamente não. A gente estava tentando fazer esse trabalho numa plataforma Web 2 chamada KikoChat, né? Que quando o João estava aqui com a gente energizando o ciclo originário, ele fez um trabalho incrível. Esse trabalho existe até hoje, tá? Tá lá, ele não deixou de existir. Mas a gente, por enquanto, tá hibernado, né? Não significa dizer que a gente não vai usar toda essa infraestrutura que a gente criou de forma modular no KikoChat. Né? Tá lá, acho que é importante fazer esse registro. Né? A gente não sabe como é que vai conversar ainda. Uma coisa que a gente ainda vai pensar,
mas está lá existindo, tá? Todo o trabalho que foi feito em cima do Kikochat, tá? Quem quiser saber sobre isso depois, não sei se o Atos tem na mão aí, pode colocar o link do Kikochat para a galera dar uma olhada nesse trabalho sensacional que a gente fez durante meses, né? Quando a gente começou a fazer o remapeamento crítico, né, dos projetos ali no Kikochat. Em suma, é isso. Continuando aqui, tá? Continuando aqui, como eu falei, a ideia aqui hoje era a gente fazer esses updates concisos, né? E depois a gente fazer uma rodada de apreciação para conversar um pouquinho com cada uma das coisas. Tem agora o segundo ciclo, né, da Greenpill BR na interface com o Rerê. E o que eu vou comentar aqui agora é que nesse segundo ciclo, pelo menos na minha perspectiva, na perspectiva de quem atua, né, como guardião do kernel do Rerê, é, fazer um trabalho junto com quem está cuidando da parte de comunicação, né, da Greenpeace Brasil como organização, para dar visibilidade, né, da regionalização que o Rerê vem fazendo, do fomento do capítulo Brasil. Essa é uma das coisas. Né? Uma segunda coisa que eu me propus a fazer, que estou fazendo docs sobre isso, é sobre as diferenças entre acolhimento, hosting, né? Acolhimento e hosting e onboarding, que são coisas que parecem iguais, mas são diferentes. Então, estou fazendo um documento para salientar a diferença entre acolhimento, hosting e onboarding, e já com uma proposta de como a gente pode descentralizar culturalmente a dinâmica de acolhimento, ou co-acolhimento, ou co-host, ou co-host, né, da dinâmica da Greenpeace, correto? Então, esse documento eu estou trabalhando nele, não terminei ainda, e pretendo essa semana, antes do Sindicato de Governança de quarta-feira, já disponibilizar no canal da interface do Greenpeace Brasil, no ponto de contato RE, e no próprio ponto de contato da Greenpeace aqui no Telegram. Tá? Então, é um trabalho que eu ainda não finalizei, que pretendo essa semana disponibilizar lá para ser submetido, né, à governança da Greenpeace Brasil, correto? Então, tem esse trabalho. E o terceiro trabalho é uma piscina comum exclusiva, tá? Específica, tá? Para fazer rede de coordenação entre pessoas e projetos, entre pessoas e projetos, e entre projetos, com relação a todas as rodadas que a Greenpeace está participando. Até agora, uma piscina que está existindo, né? Mas que eu acho que tipo assim, está existindo porque ela, de certa forma, ela veio de uma dinâmica de piscina comum que foi iniciado no próprio Rerê, em função de rodadas passadas do Gitcoin, que foi de acolher, né, pessoas para tirar o MetaMask, para fazer o onboarding com relação ao Gitcoin Passport, etc. Ela continuou acontecendo quando se abriu de fato com força, né, a Greenpeace Brasil com Atos e o Cauê, né? Mas eu acredito que agora existe a oportunidade da gente fazer realmente uma piscina específica para fazer rede de coordenação que, não foi exatamente a ideia dessa primeira piscina, vamos dizer assim, né? Que era mais cultural, mais de onboarding mesmo, ou seja, trazer as pessoas e os projetos, né? Para dentro desse ecossistema. Então, eu vou estar também rede-energizando para criar a ignição e cocriação dessa piscina comum de recursos compartilháveis para fazer rede de coordenação entre pessoas e projetos, entre projetos, na dinâmica da Greenpeace. Então, isso que na ótica do Rerê, o que efetivamente nós vamos, quer dizer, eu pelo menos vou estar energizando essa dinâmica agora no segundo ciclo da Greenpeace Brasil. Nesse sentido, eu abro aí para fazer uma expansão não só para o Atos, mas também para o Cauê. Vamos começar pelo Cauê, porque o Atos já se manifestou, né? E, na sequência, a gente vai falar do feedback da interface com o Gavin Angels. Fica à vontade aí, Cauê. Pô, Vini, eu tô meio. Não tô muito legal, cara. Acho que eu vou passar, vou ficar só ouvindo aqui hoje. Tem uma Tá coisa só bom, que eu querido. gostaria de falar, que é daquele grant, da Grant Chips, que a gente vai receber pela Dev Guild, né? Da Greenpeace Network. Eu e o AFO, a gente tá nessa posição de operadores do round. O Atos também tá. A gente colocou o Atos também. Mas basicamente a gente vai estar recebendo aplicações de projetos que querem se inserir na Web3, né? Especificamente no tema de games. E a gente
o critério que a gente está definindo é só ter uma experiência prévia com games, né? E daí a gente vai ajudar a conseguir desenvolvedores. A ideia é que projeto. Perdemos o Cauê, é isso? Cauê? Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim, estamos te ouvindo, Sim, Vini. sim, sim. Eu acho que o Cauê, nós perdemos o Cauê aí. Vamos aguardar um pouquinho? Talvez ele caia e volte. Normalmente é assim. Enquanto ele cai e volta, quer pegar Atos? Quer agregar alguma coisa? Quer expandir alguma coisa da interface do Rerê? Exatamente isso que acabou de acontecer. Ele caiu e vai voltar. Com relação ao segundo ciclo do Green Pill Brasil? Cara, eu prefiro deixar o Cauê terminar, na verdade. Eu queria entender de onde queria chegar, mas vamos seguindo o fluxo aqui. Quando ele voltar, ele fala. Então tá, enquanto isso, então, gente, vou falar aqui do feedback, né, da interface que a gente está tecendo com um ecossistema de investidores anjos, né, da Gavia Angels. Para quem não sabe, a gente já fez a primeira experiência de webinar com eles. Eles pediram um documento, né, com links. Esse documento, esse que eu vos falo aqui, já produziu, né, com vários links ali para estabelecer uma dinâmica de livre aprendizagem. Mas aí o Cauê voltou. Cauê, querido, você deu uma caída, voltou. Você está nos ouvindo? Tô ouvindo, caiu minha internet, cara. Tô no 4G aqui. Tá. Então, Não a gente falar, parou não. Tem que dar o Tomás, acho. a gente parou te ouvindo falando que você, Atos e mais uma pessoa que eu esqueci o nome estão como operadores aí do. Isso. Lá. É, continua. Bom, daí a gente está recebendo as aplicações agora, já tem alguns projetos que já aplicaram, né? Não é a gente que vai criar os formulários de aplicação e tal, são os próprios projetos. Então eu vou mandar um link pro Tomás, daí você puder compartilhar com o pessoal da Note, Tomás, e talvez vocês aplicarem lá para fazerem parte, porque pode ser uma boa oportunidade para vocês estarem dando esse primeiro passo na Web3 já no ecossistema da Arbitrum, já recebendo algum apoio aí para contratar desenvolvedores, naquele esquema que a gente tinha imaginado. E o mais legal, cara, é que o tempo desses rounds, eles vão ser rounds de um mês. Então, a cada 28 dias vai estar começando um novo. Então, a gente pensou em fazer formato de hackathon. Igual, pô, muito, muito do que a gente tinha conversado, cara. Muitas das ideias que a gente tinha conversado. E daí, bom, tamo, vai ter mais informações aí em breve e tal, mas seria legal vocês já se inserirem lá. Já tem alguns projetos que mandaram. É isso. A quantidade de fundos nesse primeiro round vai ser, nesse mês agora, vai ser 15 mil ARB, no total é 45. Então, o mesmo projeto pode mandar para 3 naves diferentes. Vão ter 3 naves, cada uma com 15 mil ARB. Cada uma vai ter meio que um tema. Vai ser isso. Aí depois de 28 dias, mais 15 mil ARB para cada nave. Então a cada 28 dias vai ter um round novo. Seria interessante, Cauê, você, se possível, quando possível, se quiser, eu me proponho a chegar junto também, postar isso, né, ali no canal da interface do Rerê com a Green Pill Brasil, tá bom? O pessoal ficar a par disso. Assim como a Paula mais cedo compartilhou no ponto de contato, né, da Green Pill Brasil no Telegram, a oportunidade aí, multi-chain que está acontecendo, e o Atos pinou isso, né, no canal geral do Rerê. Fica à vontade para fazer Nossa, isso no isso é uma canal outra ali. coisa, hein, cara? Isso é uma outra coisa. O Rod tá aqui comigo, né? Aqui em Rio Claro. Ele tá na casa dos amigos meus. E, bom, ele tá fazendo esses experimentos dos rounds em várias chains. São pequenos rounds, ele tá procurando tanto pessoas para patrocinar quanto pessoas para
Desculpa, galera. Quanto pessoas para participar. E, bom, eu acho que é uma oportunidade porque não tem critério tão bem estabelecido. Para patrocinar, eu vejo que Pago para o Brasil seria uma boa, porque a gente ganharia uma visibilidade ali assim. Então, é uma boa, mas é um experimento, então é importante ter isso em mente. Legal. Boa parte das coisas que a gente está fazendo na cocriação do Herreiro, de uma forma geral, são experimentos, né? São experiências livre-aprendentes na forma de experimentos, né? Então, acho que bate em cheio aí, querido. Você finalizou? Se finalizou, pode passar para o Atos? Pode passar, eu não sei o que eu tenho que falar, tenho que falar um monte de coisa, mas eu não faço ideia, viu? Tô perdido. Então, tá bom, querido. Valeu. É assim mesmo. Atos, querido, complementa aí se você achar de complementar. Fica à vontade, no que diz respeito à interface com a Greenpeace Brasil. Cara, eu acho que muitas dessas coisas a gente vai desenvolver agora nas próximas semanas, agora na quarta-feira e na sexta-feira, quando a gente vai ter a chamada comunidade e governança. E acho que as atualizações são essas mesmas, as coisas estão acontecendo. Eu vejo, tem que ver direitinho com o Cauê e com a Dev Grant Chip lá, se quais são os critérios direitinho, o que que a gente pode se envolver, o que que não pode, porque existe alguma, assim, eu acho que tem tudo a ver com a Tuteos, por exemplo, isso, sabe? Mas aí tem que entender como é que a gente pode colocar a Tuteos lá, sem parecer que a gente está beneficiando ninguém, sabe? Aquela coisa assim. Que a ideia é que a gente seja operador desse round que teoricamente seja imparcial e tal, mas eu quero entender direitinho como é que vai ser essas coisas, mas eu acho que é uma ótima oportunidade para Tritails, por exemplo. Gostaria de ver eles lá, sabe? Enfim, um pouco isso, assim, em relação a essa parte de... Tem a parte da governança da Greenpeace, no qual a gente está pensando em definir melhor agora como é que vai ser essas distribuições, começar a dar preço, valor para as coisas, pelo menos fazer as primeiras experimentações, tentar dar um fluxo nisso e até usar o Charmverse lá para criar as rewards, né? Criar as tarefas e deixar as recompensas das tarefas atreladas, automatizar essa parte que o Charmverse já oferece esse recurso, né? Você coloca uma tarefa, uma recompensa, as pessoas aplicam lá, eu quero resolver essa demanda. Aí, normalmente, disponibiliza o link do local onde tem essa demanda resolvida, onde você pode acessar esse material, visualizar e tal. A pessoa aprova e já envia o pagamento, sabe? Dali já sai o dinheiro de uma multisig ou então de alguma carteira. A gente tem que definir ainda direitinho esses detalhes, esse fluxo. Mas acho que estamos no caminho e estamos abrindo portas, né? Eu acho que a Greenpeace está dando muita visibilidade e abrindo várias portas para investimento, para captação de recursos em cripto, assim, eu diria. E muito para reconhecimento também, né? Tem vários projetos que nós estamos envolvidos aqui que sabemos que são que têm impacto socioambiental. Então, nada mais justo do que eles serem vistos e reconhecidos lá fora também. Acho que é basicamente isso, sim, na minha visão. Para quem estiver mais interessado em saber como é que tá o fluxo co-criativo, né, do segundo ciclo agora do fomento, né, do capítulo Brasil da Greenpeace. Quarta-feira agora tem a partir de 18 ou 17, queridos, o encontro de governança, o campo de governança. A partir das 6. A partir das 18, né? A partir das 18 horas tem o campo de governança e na sexta-feira, de 11 a meio-dia e meia, tem o encontro de comunidade, né? O Campo de Comunidade da Greenpeace, né? Onde se recebe as pessoas, se acolhe quem está chegando, etc., mas também se dá um update das coisas que estão acontecendo, correto? E, aliás, com relação a essas duas dinâmicas, como eu falei, eu pretendo, antes de quarta-feira, estar finalizando esse doc, né? Esse Google Doc com relação à dinâmica de acolhimento e co-acolhimento, para descentralizar, né, essa dinâmica da Greenpeace Brasil. Então, obviamente, que eu vou estar chegando junto quarta-feira agora, né,
no SimCap de governança, tá, gente? Eu vou estar finalizando isso até quarta, eu vou estar compartilhando, né, nesse sentido. Então é isso. Como bem o Cauê contou, se a gente for falar de tudo que está acontecendo, é muita coisa mesmo. Então fica o convite para quem estiver curioso, para quem já está curioso, como o Tomás, por exemplo, o próprio Gustavo já se encontra lá, mas para quem estiver, né, visualizando esse SimCap de hoje, semanal do ciclo ordinário, chegar junto numa dessas duas datas, tá certo, gente? E vamos agora falar um pouco da interface que está sendo tecida, né, com a Gavin Angels, né? Para quem não sabe, eu já falei ainda há pouco, a gente já teve a primeira experiência de webinar com eles, né? Isso gerou lá uma repercussão, principalmente junto à presidência, né? E o presidente, que é o Deschamps, ele ficou muito interessado, junto com um ou dois investidores, obviamente, fora o próprio webinar em si, né, de ter um documento de notas, né, com links, né, do webinar. Esse documento de notas e de links do webinar e de coisas para explorar já foi passado, e o Ricardo Cerqueira, né, que é o coordenador executivo, já distribuiu isso para mais de 1.000 membros, tá, gente? E eles estão coletando um feedback dos membros, o que eu acho incrível, tá? Assim, a gente vai ter nós vamos ter um feedback aí por parte dos membros, né, que fazem parte aí, mais de 1.000 investidores anjos, fazem parte do Gavin Angels, né, esse clube de investimento anjo. A gente vai ter um feedback deles. Com esse feedback, a gente vai estar marcando uma série de encontros, né, que não são de webinar, mas uma série de encontros livre aprendentes, que bem na dinâmica mesmo de investimento cultural do ReRe com relação a esse ecossistema, entendeu? Então, esse é o feedback mais fresquinho que eu posso passar, é esse, né? E as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo, obviamente, no tempo do tempo, né? Do Edson, no tempo do Ricardo, do Deschamps, né? E no tempo da própria organização do Gavin Angels. Mas está acontecendo, né? O que eu acho bem bacana mesmo, nesse sentido. Tá? Então, é isso, né? Dito isso, a gente tem agora, ainda como update conciso, né? Nós temos aí a questão da interface do Botafogo 3 Pega Visão Caps. A gente está, para quem não sabe, nós estamos iniciando o terceiro e último ciclo, né, da primeira edição dessa iniciativa. É uma iniciativa ligada à cultura de Open Knowledge, né, conhecimento aberto, conhecimento livre e Open Science, né, mas que vai começar a ter interfaces, né, com organizações e com instituições diversas. A gente que eu digo eu, né, junto com quem estiver interessado, eu vou começar a fazer uns recortes, né, digamos assim, customizados para organizações esse ano, mas não vai ser agora. Mas o mais importante mesmo é o que essa exploração agrega, né? Ela agrega a visão cibernética da Web3, que basicamente você muito pouco vê isso aí fora, né? A partir de quem, evidentemente, participou do próprio início de tudo isso lá atrás, né? Nos anos 80, 90 do século passado, enfim. Então agrega alguma coisa que, inclusive, está interessando a própria Web3 Dev, né? Então a gente vai estar em breve aí conversando com a Web3 Dev, como esse tipo de conteúdo pode estar fazendo parte da dinâmica de aprendizagem deles, né, para a formação de devs, enfim, e vai por diante. Então, é uma interface do ReRe, enfim, quem hoje já se percebe como co-criador do ReRe, né, e já não vou dizer que está energizando o ciclo ordinário, mas já tem suficiente grau de proximidade e já está próximo, está chegando os ReRe mapeamentos críticos, chega nos SimCaps do ciclo ordinário, é um convite que está aí constantemente aberto para você que se considera, já se percebe como co-criador do ReRe, né? Chegar junto, né? E, como disse, está iniciando, né? Temos ainda 5 meses pela frente de exploração para fazer, tá bom? Então, é isso que eu queria passar com relação a updates concisos, né? Com relação às coisas. E agora, Gustavo, passamos para você, querido, para você nos compartilhar com a gente a exploração que você começou fazendo e o lugar que você acabou chegando, né, nesse início de exploração, DGEM, ReGEM, vamos botar dessa forma, e a gente poder fazer esse registro aqui. Fica à vontade aí, Gustavo, querido. A bomba. Nunca vou me sentir preparado, né, nessa situação. Mas Gustavo, antes de você Diga. começar, querido, desculpa, eu me esqueci. Eu falei que no final, depois de fazer esses updates concisos, né, a gente ia fazer uma pequena rodada de apreciação, né? E eu acabei esquecendo Ótimo. disso.
Então, vamos fazer essa apreciação aí, rapidamente, com relação a cada um desses updates. Se você anotou alguma coisa, você fala com relação a um update específico. Se você não anotou, tudo bem. Fala de cabeça mesmo. Fica à vontade aí. Começando por você, Tomás. Depois a gente passa para você, tá, Gustavo? Esqueci de que a gente ia fazer isso. Não, tranquilo, tranquilo. Não estou nenhuma pressa, não. Beleza, fala aí, Tomás. Opa, não, muita coisa realmente para apreciar, mas foi ótimo ver essa síntese de tanta coisa acontecendo. Acho que o único ponto que ficou aqui que eu anotei é a questão de botar aí no horizonte da semana, da semana que vem, de continuar ali a conexão que eu estou fazendo lá com a galera da Greenpeace, para a gente fazer uma coisa mais mão na massa de ir fazendo essas inscrições e também percebendo esses caminhos aí. O Atos levantou algumas questões de quem vai propor o projeto e tudo mais, e entender o que que a gente pode fazer para conseguir escrever o projeto da Note de jogos, né? Tanto nessa história da Arbitrum, mas também em outras rodadas. Fazer uma coisa legal. Mas eu creio que isso é realmente papo para outro momento. E é isso, galera. O que eu ia perguntar é se eu imaginei que a exposição do Gustavo ia ser em outro momento, que a gente ia falar disso em outro papo, não aqui. Mas vamos lá. Até ficaria à vontade. Se for isso que for decidido, tá tranquilo. Assim, eu falo rápido o que for. Mas beleza. Porque é uma coisa que ele já vem explorando há um tempo e no SINCAP semanal da semana passada, do ciclo originário, a gente propôs dele fazer uma exposição hoje, entendeu, Tomás? Mas tudo bem, claro que não Ó, tem nada não, escrito a ferro, fogo e água aqui, mas é isso, tá tranquilo. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que acabou que não deu nem para você e nem para o Pedro chegarem, né? A data que nós combinamos a continuidade de rebatimento crítico da Keynote Studios na quinta-feira passada, né? Então, e aí eu quero saber se vocês querem manter nessa semana para quarta ou deixar na quinta-feira mesmo. eu vou precisar ver com o Pedro aqui, que é ele que tem o horário mais difícil. Eu te confirmo, assim que eu souber. Tá bom. Obrigado. Bem, você passa para quem? Alguém gostaria de fazer alguma apreciação em cima desses updates concisos que a gente deu aí, gente? Ainda tem o Gustavo, tem, obviamente, o Atlas e tem o Cauê. É para eu Bem, me manifestar? eu acho que eu perguntei se alguém gostaria de fazer alguma apreciação com relação aos updates que a gente deu aqui, mas como ninguém se Então manifestou, vou cara, usar. vamos seguir o Beleza, baile com você, tá, Gustavo? Vamos seguir o baile beleza. contigo aí, você falando da sua exploração de Gen Regen aí, fica à vontade. Clarificar. Foi falado, né, em memes, e eu dizendo que nem queria ser relacionado ao tema. É mais antigo esse processo. Também, Tomás, tu que estava querendo ouvir, né? É um processo mais antigo, é uma coisa assim mais de vida. Eu, por exemplo, fico achando estranho a questão dos grants, ou mesmo a piscina comum, que é doação, né? Tem que vir de alguém que já juntou, que já estava aqui, está sobrando. E eu tenho uma certa resistência quanto a isso, de buscar na minha cabeça a solução que seja ou de graça ou que possa ser produzido, né? Ou por uma pessoa ou pelo conjunto delas. Ao longo do tempo eu percebi que a grande maioria das aplicações elas privilegiam aquele que mais convida pessoas, né? Rede de referência, marketing multinível. Isso se repete no mundo cripto. Né? E aí, ao longo do tempo, eu fui juntando. Eu tenho, sei lá, anotado assim, umas 10 aplicações que eu sei que funciona dessa maneira e sei que está funcionando. Sei que não é Trambique, por exemplo. Né? E o principal propósito é conseguir fazer surgir de onde não tinha. Né? Surgir aonde não tinha. Não por doação, não porque alguém está se sacrificando, ou, né, porque tem algum excedente em algum lugar que a pessoa doou.
Eu criei em 2017, foi quando eu conheci o Gustavo, um grupo de Facebook só para isso. Principalmente, era para fazer divulgação de notícia, cripto, porque ninguém tinha interesse na época, o maluco, né, sozinho. E criei para fazer justamente essas indicações. Interessante que acho que eu fiz lá 2 ou 3, desde 2014, 2015 ainda estão funcionando. E eu acredito, já faz um tempo, eu acho que desde o primeiro encontro que eu tive com o Rerê, que, por exemplo, Free Bitcoin, freebitco.in, não é Free Bitcoin, não, freebitco.in. Ele funciona desde 2014. Assim, a sessão de perguntas e respostas dele, para o iniciante, é perfeito, né? E a própria dinâmica e quando surge o Bitcoin, quando surge uma moeda, né, as pessoas têm que ter, né, como na Revolução Industrial, e que o funcionário, quando vai, sei lá, criar o salário mínimo, essas épocas, que o cara tinha que ter algum dinheiro para poder gastar, para o dinheiro voltar para a empresa, né? E eu não vejo hoje ninguém distribuindo. Quando é airdrop, envolve você seguir, fazer propaganda. Tem uma coisa que não é airdrop, que é ICO, né? Que é a pessoa pagar por alguma coisa, um investimento. E faz um tempo que eu não vejo. E esse site, por exemplo, o Free Bitcoin, freebitcoin.in, ele permanece da mesma maneira. Ele dá 3 satoshis por hora. Mas é para fazer com que a população do planeta, né, possa ter acesso e ela tenha uma certa garantia. Aliás, aumente a garantia que já tem, né, de segurança, que várias pessoas têm aquilo. Várias pessoas usam para alguma coisa. E não mudou. Quando eu falo da chateação em comparar a meme coin, né? Eu baixava Doge, aliás, eu coletava Doge da mesma maneira que eu coletava o Bitcoin, da mesma maneira que eu coletava o Litecoin, e tinha uma carteira que tinha as três juntas. Tem ainda, Block.io. E eu ainda uso ela, por exemplo, se eu for guardar Bitcoin, eu estou sem nenhum agora, eu vou botar nessa carteira, por exemplo. Litecoin também, Dogecoin também. E tive dificuldade de mexer em wallets de Ethereum. Passei um tempo distante, foi quando foi implantada essa tecnologia, e eu passei a ser o ignorante em blockchain, né? De primeiro usuário, de primeira comunidade, passei a ser o grosseiro da coisa. O pessoal lá no site no chat da confraria, falando sobre a confiabilidade dos links e botando fala de um youtuber que é o Ponzi, né? Que não clicasse em links, assim, totalmente contra o meu movimento, né? Bloqueio total das coisas. Quando era um, era o outro. E eu continuo na mesma ideologia. Eu acredito que tem que buscar onde é distribuído mesmo. Eu acredito que esse site antigo é mais do que essa Hotcoin, por exemplo, Hot Token. Eu ainda acredito que o mesmo site antigão ainda é o melhor para fazer em coletivo, por exemplo. E, e, e só, por enquanto, não estou me lembrando de tudo, não. Mas a história é mais ou menos essa, onde chegou aqui. Que eu já tinha essa filosofia regenerativa de buscar o tempo todo nas filosofias, nas filosofadas. Eu fiquei uma vida inteira, porque pensando como era que eu ia resolver o problema do planeta. Isso tem muito a ver, Vini, com o tipo de idealismo, o sonho que tu tem também, né? Estou citando em especial isso, de sonhar um mundo diferente, um mundo com abundância. Isso é muito antigo mesmo, né? Eu não sei operar, por exemplo, por causa disso, que eu não, especulação me dói na alma. Né? Meu intuito é acabar com o capital, eu acho que a gente tem essa oportunidade agora. Né?
E eu ia dar mais sugestões, fazer mais perguntas do que explicar. Por exemplo, por que, que o Rei não pode pensar na hipótese de tanta gente junta, sei lá, fazer um token do Rei. Era uma pergunta que eu tinha. O modelo do Gotas, ponto social, o modelo do programa, eu acho revolucionário. Odeio bajular, odeio ter que reconhecer que uma burguesia elitista, o capital, produziu aquilo ali. Mas aí também ia perguntar ao Atos. Tu entende, Atos, do Gotas e tu vê, assim, se é possível fazer uma cópia, vamos dizer. É o modelo ideal e se era possível outros protocolos copiarem. Você me Cara, lembrando mais alguma coisa? Diz, Atos. Fala. eu tenho que entender melhor o Gotas, porque, pelo que eu entendi, tem um lance de airdrop ali, que é um modelo muito teu de distribuição, né? Que é uma coisa meio própria. Mas quando você fala de entender o Gotas, de fazer uma cópia, eu entendo mais que é pegar essa stack, né? Se ele for desenvolvido em React, alguma coisa assim, copiar ele e fazer ele se comunicar com outras coisas. A gente pode trocar essa ideia. Mas eu acho que um grande potencial nisso que você falou é esse seu conhecimento com os meme tokens. Eu acho que pode agregar muito na nossa discussão do Fitofart token, sabe? Nós pensamos em fazer um token dentro dessa característica de Gen, tipo Robinhood. A gente faz um meme Aham, token aham, Robinhood. aham, A é gente isso. vai puxar a grana lá do mercado de Gen e vai trazer aqui para coisas O lance regenerantes, é esse. sabe? Porque o Free Bitcoin, por exemplo, freebitcoin.in, quando você vai olhar os valores que tem ali, você cogita na mente que pode estar acontecendo lavagem de dinheiro. Lógico que a gente sabe que é rastreável. Mas os números, como se mostram, eu digo, meu irmão, que Mano, olha valores são só. esses? Eu quero pegar para dar para os pobres, é isso? Cara, então, assim, ainda que seja. Não sei como dizer isso. É uma piada, tá? Mas, assim, lavagem de dinheiro, que forma mais limpa que seria de lavar ele dessa forma, regenerando o planeta, tá ligado? Isso Né? sim é lavar Exato. dinheiro, literalmente, tá deixando ele limpo Eu agora, tá descobri, regenerando o Atos, planeta. como. Mas, Eu lógico, é uma descobri. piada, não se Não, nem refere se à real preocupe. prática do que isso significa. Nem se preocupe com isso aí, não. Eu descobri como coletar 24 horas. Agora, ou é você cumprir nas primeiras missões, que aí seria todo o pessoal, é Bitcoin. Você, quando entra agora nesse se eu passar o link, você vai pegar o seu primeiro Satoshi. Isso o cara pode estar em qualquer lugar do planeta. E se eu passar o link e ele entrar, não precisa nem colocar e-mail. Ele vai ter acesso ao primeiro Satoshi de Bitcoin da vida dele, de uma maneira assim, ultra rápida, 30 segundos, por exemplo. Isso, para mim, ninguém fez de 10 anos para cá. Está completando 10 anos de existência o site. Né? Cara, eu acho que esse papo a gente pode desenvolver sim. Tu tem conhecimento bastante nessa área de como essas coisas funcionam. Eu sugiro você fazer cria um documento escrito, assim, fazendo uma proposta, sabe? A gente poderia abordar dessa forma, criar ele assim, e aí fazer, sei Sim, lá. sim, Tu sim. deve ter Beleza. um modus operandi aí que tu sabe que já funciona, algum modelinho que tu sabe que funciona, Uhum, que a gente pode explorar. que não Escreve está isso que a gente escrito. pode debater em cima, porque agora com tanto projeto assim, não tem É muito louco. jeito, já fica difícil da gente só via oral, assim, só conversando, Aham, desenvolver as coisas. São muitas já, sabe? E você me lembrou de uma coisa agora falando isso. E trata isso, Gustavo, como já, aliás, já está sendo tratado, inclusive, como uma trilha livre aprendente, né, na dinâmica de cocriação do Rê, nessa ponte Uhum, DG em Regen, entendeu? Então, uhum, eu acho que já existe, inclusive, a interface, o canal ali, né, no ponto de contato do Rê. uhum, Se você quiser mudar a forma como está escrito ali, a gente pode botar como trilha, sei lá, livre aprendente, uhum, Regen, Degen, aí memecoins, e bota tudo entre parênteses ali que você achar que é interessante, tá bom? uhum. Mas cara, Vou fazer com já calma, tem o escrever isso com Atos, calma. já tem a minha pessoa, tem o Atos, tenho certeza que muitas pessoas vão querer chegar junto disso aí, porque o próprio Tomás que está aqui, enfim, eu acho que faz muito sentido, tá? Muito sentido mesmo. Eu No gosto do sentido da Robinhood. lavagem de dinheiro, da lavagem que o Atos Caiu acabou meu, de falar aí, caiu tá? meu, caiu meu Da headphone. lavagem que eu vou falar aí. Bem, então, seguindo aqui o nosso fluxo,
Alguém mais gostaria de fazer alguma apreciação com relação ao que o Gustavo acabou de compartilhar? Tomás, Cauê? E aí, na sequência, a gente já pode partir para... Eu vou dar um update para vocês com relação ao Sinpoieses, a miçangaria, né? E a gente pode finalizar aqui o nosso encanto semanal do ciclo ordinário. Tomás? Opa, estão me ouvindo? Estamos sim, querido. Tudo bem. Sim, sim. Tá. Não, eu acho que a síntese assim é obrigado, cara. Obrigado pelo esse papo, muito interessante. E já e acho que é um pouco se conecta com o propósito também da Note, de conectar uma indústria degen, né, que é a indústria de jogos, com um lado mais regen mesmo. Então, esse esforço já é muito interessante. E já aproveito aqui para fazer um check-out também animado e disposto aí também ao longo dessas próximas semanas chegar mais junto, inclusive com a interface do Greenpeal, para a gente tocar esses projetos, né? Fazer isso um pouco fora daqui desse papo. É isso, galera. Passo pro Atos. Obrigado, Tomás. Bom, minha apreciação é que é isso aí, cara. Fica o convite para criar esse documento para a gente conversar em cima dele e atualizando lá, porque a gente vai ter um rastro digital do desenvolvimento e da evolução dessa conversa e dessa criação, né? A ideia é que essa ideia passe a existir no mundo real. Acho que é uma boa. E, bom, faço disso meu check-out também. Estou feliz de ter esse papo com vocês e passo a bola para o Cauê. Pô, valeu, Atos. Pô, galera, eu tô away assim mesmo hoje, desculpem aí por isso. Não tô conseguindo me organizar no pensamento. E, sei lá, eu vou precisar de um tempinho aí, mas passo pro Gustavo. De ficar perdido nos pensamentos. É comum em mim. Uma observação que eu ia fazer, né, que a gente tem pouco tempo e muito trabalho para fazer, e cada projeto tem que crescer, e você vê que ele cresce sozinho, é uma pessoa, é o Cauê cuidando do grupo com o Atos, são duas pessoas, uma pessoa ali cuida, é o Pedro e o Tomás, e parece que, né, a sensação que dá é que é muito volume para pouca gente. E eu penso que no final vai ter que ser no campo das relações pessoais mesmo, que o ser humano vai ter que lidar, né, para conseguir se agregar uns aos outros. Eu vejo utilidade no trabalho que eu acompanho regenerativo dentro do Rerê, aí estou dentro do grupo do Gotas, aí vejo um papo altamente elitista de manhã, de 7 horas da manhã, aí daqui a pouco, tudo assim, que eu sinto que parece que falta conversa, parece que falta amizade, parece que falta relações interpessoais para não terem tanto trabalho de fazer 2 trabalhos, 3 trabalhos, 4 trabalhos semelhantes. Eu perguntando ao Arthur agora se ele sabia copiar. Porra, por que eu não consigo usar o próprio Gotas e obter dele os mesmos benefícios que eu teria copiando para o Rerê e etc e tal. Trabalho dobrado. Era uma coisa que eu estava pensando durante o dia e tinha me esquecido. É isso aí. Também é meu check-out, com a cabeça trabalhada, misturada de coisa. E foi movimentado essa semana. E muita conversa, muita proposta de negociação. E eu estou com a cabeça também altamente fadigada. E é isso, eu estou contente pra caramba que estejam materializando, né, o que se planejou, né? Você vindo o ciclo originário, né? A chegada do Cauê, que as coisas estejam virando verdade, né? Coisas reais. Contente, parabéns para todo mundo. É isso. Passo para quem?
o Vini, né? Isso, querido. Celebro suas palavras. Tenho certeza que todo mundo vai celebrar aqui também. E só vou fazer a nota que eu ia fazer, né, com relação aos Simpoieses. A rigor estava marcado para 5 horas, mas o Danilo Vaz disse que talvez vai ser 6, mas fiquem ligados que eu vou fazer chamadinha ali, nosso ponto de contato, tá bom? Do Riri, do Telegram. Para quem quiser chegar junto, obviamente, para saber de como está sendo essa aproximação desse ecossistema do Simpoieses com a cocriação do Riri. Com relação à miçangaria, o nosso querido Alan, ele está de mudança, está finalizando a mudança, e assim que ele finalizar, ele também vai abrir uma trilha para que o pessoal possa entender da proposta, né, da miçangaria. E, evidentemente, que a gente vai abrir essa trilha através de um mapeamento básico. Eu já combinei com ele de fazer primeiro um mapeamento básico, para que o pessoal entenda na miçangaria, e, na sequência, a gente inicia um mapeamento crítico, né, que fica mais fácil, assim. Até como é um ecossistema tão potente, né, quanto o ecossistema dos Simpoieses, eu acho que isso tem mais a ver, né? E, por fim, não esquecendo que hoje, a partir de 8 horas, tem o SICAP geral do Rerê, né? Eu já convidei mais algumas pessoas aí para chegar. E é isso, gente. Muito obrigado pela chegada de cada um de vocês, tá? A gente acabou que conseguiu falar de um pouco de cada coisa, expandir um pouquinho ali, coisa e tal, jogar umas luzes, tá? E essa semana aí estamos com uma série de coisas bacanas para acontecer. Todos nós aqui já sabemos do que nós estamos envolvidos, do que a gente quer que aconteça. Isso, vamos fazer como o Gustavo falou, vamos trocando, vamos conversando, vamos interagindo, vamos nos espelhando, vamos nos humanizando, que a gente vai dando conta dos recados de muitas formas. Fala aí, Gustavo. Só observação. A Lea tinha um grupo para estudo de grants e o Alan, né, que é do Cripto Bahia, também está lá com a gente, compartilhando informação. Né? Eu acho que alguma hora vai conectar. É isso. Show de bola. Show de bola. Isso aí, para quem o Gustavo acabou de falar, isso aí é dentro da estrutura, né, que está sendo dado para a Greenpeace Brasil, né, como organização. Existe grupos de trabalho, grupos de trabalho ligados a grants, do qual o Gustavo faz parte, junto com o Alan. Quem quiser mergulhar nisso aí, mais uma vez, Os assuntos quarta-feira. têm a ver. Exatamente. Então, galera, então é isso. Um excelente sync-up aqui, foi muito bacana. Nos pegando em momentos diferentes, mas é isso mesmo, essa diversidade faz parte, né? Nossa percepção de tempo e espaço, enfim. Quando a gente está mais blocado na gente mesmo, está mais perdido, faz parte, é assim mesmo. É assim que a gente está vivendo nossas complexas vidas hoje em dia, né? Então, fiquem à vontade aí, e quem conseguir chegar junto hoje no SICAP geral vai ser bacana poder vê-los novamente, tá? Forte abraço e até a semana que vem com mais um SICAP geral do Ciclo Originário. Abração, galera. Vamos nessa. Vamos junto, abraço. Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço.